Que possas, Jesus, portanto, mais uma vez, nesta tarde e noite, estar conosco, amparar-nos, iluminar-nos as mentes e os corações. Em teu nome, pois, em nome de Deus, nosso Pai Supremo, iniciemos aqui o nosso momento de Kardec de hoje, louvando-te, louvando a Deus, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Como consta da nossa programação, hoje nós temos o nosso Davi falando sobre grandes médiuns de 1870 a 1900, retirado da obra História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Dessa forma, passamos para o nosso Davi, a palavra com você, Davi, portanto, a exposição de hoje. Pedindo que toda vez que você precise passar o slide, você, por gentileza, me avise, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Hoje, aqui não está aparecendo o slide ainda. Vou colocar, Davi, vou colocar. Pensei que você já tinha visto. Hoje eu vou trazer um assunto que a gente estuda no módulo 1 do grupo de estudos no NEFA. E é o livro A História do Espiritualismo. Esse livro foi escrito por Arthur Conan Doyle. Para quem não conhece, Arthur Conan Doyle é o mesmo escritor de toda a história de Sherlock Holmes, tanto o personagem quanto os livros. A história, né, que é uma criação, pelo menos parece que é. Não sei se ele contou a história de um espírito daqui a pouco, mas a história do espiritualismo, a gente vai tratar hoje aqui de 3 médiuns. Madame d'Espérance, pode passar, Rui, por favor. Charles Foster, Madame d'Espérance e William Eglinton. Esse último, eu vou pedir para ficar para uma próxima palestra, porque o livro foi muito denso e eu tentei ser bem sintético, acabei não conseguindo fazer até onde eu consegui chegar. Né? Agradecer aí a Marconi, a Raimundo aí. A Raimundo liberou o material, a Marconi me mandou, me deu apoio, Michele também. Realmente é um livro com bastante detalhe, muito rico. Ele vai trazer grandes médiuns do período de 1870 a 1900, em que houveram muitas testemunhas, relatos. Então, é um livro que indica vários livros, revistas, vários e vários cientistas e pessoas. E eu não consegui trazer esse manancial todo, porque senão ia ficar enorme e realmente eu preferi enxugar um pouco. É um livro muito, mas é muito rico mesmo, de detalhes. Pode passar, Rui, por favor. Então, vamos começar por Foster, né? Charles Foster. Ele teve um biógrafo que o admirava muito, né? O considerou o maior médium espírita desde Swedenborg, né? Isso é um relato do biógrafo que escreveu sobre ele. Pode passar, Rui. Vão ser bem curtos os slides. Então, tá aí a foto dele. Esse é o Charles Foster. Ele tinha ele tinha 3 mediunidades. Ele tinha dermatografia, ou seja, o espírito conseguia, ou a personalidade dele, a gente vai ver isso mais à frente, conseguia
aparecia no antebraço dele, na própria pele, apareciam as letras, as frases, né, completas no próprio corpo dele. Né? Ele tinha clarividência, ele via espíritos. Arthur Conan Doyle relata no livro que a repetição desse fenômeno retira as dúvidas, ou seja, passa a ter mais credibilidade, né? Pode passar, por favor. Também a dermatografia, né? Essa não é uma foto da época, por óbvio, né? É uma foto colorida, mas aí mostra como se dá o fenômeno da dermatografia. Pode passar, Ruth, por favor. A dermatografia ela é diferente do estigma, né? No caso de Foster é diferente, porque os estigmas, que é aquelas marcas nas mãos, nos pés, é consequência de uma concentração de um pensamento dos indivíduos, em geral os devotos, né, ao Cristo e que tem essa concepção. Então, aparecem essas marcas. A dermatografia não é resultado dessa concentração de pensamento, não prioritariamente. Ela é resultado de uma intervenção de um pensamento de uma entidade invisível. Lembrando-se que todos nós somos espíritos, então temos essas mediunidades, essas habilidades, ou maior ou menor em nós, em diferentes graus. Né? No livro ele chama de poderes. Eu achei meio estranho, mas é como está no livro. Pode passar, por favor. Bom, esses são um exemplo, né, dos estigmas, que é, né, para a gente fazer a separação da dermatografia. Pode passar, Rui, por favor. Porém, no caso de Foster, há traços que a dermatografia é mais ligada à personalidade dele do que a uma intervenção, a uma inteligência exterior, certo? Então, no caso, ele estaria intervindo mais do que uma outra inteligência. Apesar de que ele era um grande médium, né? Ele fazia citação de trechos de obras, qualquer uma, você pedisse, ele fazia lá. Os livros estavam fechados e à distância. Ele citava qualquer estrofe. No livro de Arthur Conan Doyle, há o relato que isso podia ser uma faculdade do eu etéreo ou do guia dele. Então, há essa diferenciação no livro. Há um relato que ele teve comunicações de entidades como Camões, Cervantes e Virgílio. Eu botei entre aspas essa última parte porque é como tem no livro, certo? Disse que que não teria como essas entidades, pelo tamanho delas, pelo reconhecimento delas, ficarem esperando o médium, o Foster, para elas se manifestarem. Né? Chamam até de iletrado. Repito, no livro tem uma série de autores, outros, biógrafos, revistas, que eu não vou citá-los aqui assim em detalhes. Então, não necessariamente é a opinião de Arthur Conan Doyle, é o que o livro nos traz. Eu estou fazendo um relato do que tem no livro, um demonstrativo do livro, certo? Era considerado que a opinião de Foster era um pouco contraditória. Um tanto contraditória. Por quê?
Ele, apesar de estar ali fazendo atividades de assistência espiritual para outras pessoas, passando mensagens e tal, ele falava, e ele relatou isso frequentemente, que não eram seres espirituais, né? Só que as sessões deles eram propostas, eram conduzidas nesse intuito. Pode passar, Rui, por favor. E, e assim, ele descrevia com detalhes a aparência dos espíritos. Ele transmitia as mensagens. E ele disse que ele era excessivamente crítico. Pode passar para o próximo. E ele não acreditava na própria faculdade mediúnica. O biógrafo dele, que era o Mr. Bartlett, relata que ele era muito dúplice, coração enorme, né? Lágrimas pelos aflitos, ele dava dinheiro aos pobres, ele tinha compaixão por qualquer suspiro, era muito mal-humorado, tinha a petulância de uma criança, maltratava até os próprios amigos, ele não pensava muito nas consequências, ele era muito impermeável às opiniões, porém, ele se submetia ainda assim às vontades alheias, né? Ele não era uma pessoa mal, né? Ele era uma pessoa incontrolável, né? Ele tem relatado no livro que ele não abusou de suas condições físicas e o trabalho era muito inconstante. Às vezes ele passava dias e noites seguidos trabalhando, depois passava as semanas sem trabalhar. Ou seja, ele era uma pessoa normal, apesar de passar vários dias sem trabalhar, o que é muito difícil hoje. Você pelo menos vai estar fazendo alguma atividade, procurando alguma atividade. Mas essas são os detalhes dele, as idiosincrasias dele. Pode passar, Rui, por favor. Vamos agora para a Madame d'Esperance, que também foi uma grande médium, a foto dela. Pode passar para o próximo. Ela permaneceu na atividade por aproximadamente 30 anos. Ela é de 1849. Teve uma educação classe média, e aí a gente vai um pouco mais à frente ver o quão isso é importante quando a gente pensa na mediunidade dela. E ela já demonstrava clarividência desde criança, ou seja, ela via espíritos, brincava com eles e eram tão reais quanto pessoas vivas. O final da vida dela, ela passou na Escandinávia e diz que foi após um abalo que teve em 1893, quando ela, doando o seu fluido, né, o seu ectoplasma, o espírito se materializou. Então a gente vai ver um pouco mais à frente as fotos, né, como dessa materialização dos espíritos. E aí, uma das pessoas que estavam presentes, o senhor Helsingfors, foi e agarrou o Iolande. Iolande era o espírito. Então, isso foi um grande abalo e ela, após isso, fica doente. E aí tem uma passagem, uma fala dela que eu vou ler, que tem em um dos relatos dela. O mundo hoje é mais sábio e pode ser que os médiuns da próxima geração não precisem lutar como lutei contra o fanatismo estreito e os julgamentos cruéis dos estranhos condutores da humanidade. Essa era a esperança dela naquela época. Madame d'Esperance, quando ela estava exercendo a mediunidade dela, ela ficava em semitranse, ou seja, ela via o que acontecia, ela chegava a sentir muitas coisas. Ela respondia em inglês, escrevendo uma psicografia. Não, perdão, no livro não fala se ela chegava a ser uma psicografia. Não, esse é o espírito que fala. Perdão, gente. É muito detalhe esse livro, é bem específico. E
eu realmente estou me esforçando aqui para conseguir passar o conteúdo. Ela, além disso, ela respondia em alemão e em latim. Eram feitas inúmeras perguntas de diferentes campos científicos. Lembrando que ela é de uma educação classe média. Para vocês partir para uma educação científica aprofundada, para a pessoa entender de vários assuntos científicos, ainda escrever em 3 idiomas, sabendo que o alemão, ela não sabia alemão, é muito difícil. Ou, quiçá, impossível. Eu considero impossível. Não tem como dar esse pulo por si só. Tem que ter algum apoio, alguma intervenção. Pode passar, Rui, por favor. Então, Arthur Conan Doyle disse que era impossível, né? No livro dele há o relato, ela responder essa quantidade de questões científicas diferentes, sem contar que ela via e desenhava com exatidão, não era rabisco, era com exatidão no escuro. Ela lia a carta fechada no escuro e ela escrevia com rapidez e correção, o que realmente é muito difícil. Às vezes, no teclado, eu tento me apressar, eu me atrapalho, Davi, escrevendo, tentando ali, né? Então, imagino ali, escrevendo na caneta, lápis, a tinteiro, né? E ainda conseguir manter a correção. E é considerado que esses fenômenos eles foram bem demonstrados, ou seja, foram muitas vezes repetidos, ocorreram em diversas situações com pessoas diferentes. Pode passar, por favor. Bom, o fenômeno que a gente vai ver as fotos é a da materialização, certo? É de um espírito chamado Yolande, é uma moça árabe. Madame d'Espérance, ela fica fora de uma cabine e o espírito, a materialização aparece também fora da cabine. Pode passar. Bom, tá aí a foto, né? A gente tem muito mais fotos nesse material. Esse é um material que o Marconi me mandou do módulo 1. Ele conseguiu pedir para ele. E eu tirei muitas fotos, né? Que tinha tem muito material bom mesmo, muitas fotos. Então, tá a Madame, a médium sentada e Yolande em pé ao lado dela. Elas não estão numa cabine. Vou deixar um pouquinho, quem quiser observar mais detalhes. Na materialização, ocorrem... vamos lá. Sim, então, além dessa materialização, Madame d'Espérance, ela materializa 27 rosas, materializa uma planta rara. Essa planta rara ela é fotografada por Oxley, ele leva a planta para casa, e a planta passa 3 meses na casa dele, ele bota numa estufa, o jardineiro cuida da planta, o jardineiro corta-se folha da planta, ele guarda essa folha, aí 3 meses se passam, a planta murcha, ele guarda a flor e as folhas, né? Também há a materialização de um lírio de 7 pés, que dá 2 metros e 13 centímetros. Essa materialização é presenciada por Aksakov. Mais à frente eu vou falar um pouco quem é Aksakov. E essa fotografia tem no livro No País das Sombras, né? A fotografia desse lírio. Bom, essa é Madame d'Espérance, né? A representação dela com o lírio. Essa foto tem no livro, eu fui olhar, só que eu fiquei um pouco na dúvida na hora se era uma foto ou era um desenho, porque eu achei mais parecido para um desenho. Mas como eu olhei em PDF, pode ter uma foto somente do lírio. É foto mesmo, é foto, Davi.
É uma foto mesmo? É uma foto. Ótimo. Pronto. Tem que se considerar que são fotos antigas, né? Tiradas com os antigos lambi-lambis, né? Ok? Sim, sim. Então, essa foto ela tem no livro, tá? Eu vi, eu baixei o livro, eu olhei, está lá. Bom, é um lírio de mais de 2 metros, é maior que ela, né? Então, materializou uma planta. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva. Pode passar, Rui, por favor. Ela disse que quando ela estava no período fazendo a doação de ectoplasma, estava saindo o fluido dela, que sai do nariz, né, da boca, e não pode sair desses locais e de outros também. Ela sentia como se tivesse uma teia passando, ela tem uma sensação de teias passando por ela, né, em seu rosto, em suas mãos. Parecia uma fumaça de locomotiva, e ela, depois de um tempo, ela começava a ter uma forte sensação de vazio e começava a perder o controle de seus membros. Ainda assim, restava a ela bons níveis de consciência. Pode passar, Rui. A gente vai ver como é que, em algumas situações, em que, inclusive agora, ela materializa uma criança. Uma mulher da plateia fala, Ana, Ana, minha filha, minha querida filhinha. Ou seja, ela materializou a filha daquela mulher, né? A mulher levanta e abraça ela. Outra mulher que estava lá também, como assistente, vai abraçar a criança. E aí vem um fato muito interessante, que é Madame d'Espérance, a médium, ela sente como se ela estivesse sendo abraçada. E ela começa a se confundir com a criança. E ela, no livro, relata que ela não sabe quem é ela. Se é ela, a médium ali, olhando, e ela está vendo o braço dela ali, está se vendo na cadeira, mas ela está olhando para a criança e aí ela não sabe se ela é ela ou a criança. E ela fica sem saber, e aí ela questiona como é que pode a pessoa não saber quem é, é como se a gente não soubesse quem somos nós. A gente está onde? Eu estou aqui nessa cadeira ou eu estou lá? Ou eu estou aqui me vendo lá, sendo abraçada por essas mulheres? Então, aí vem uma outra criança também materializada, aí coloca as mãos nela, e aí que ela se sente confortada, porque é a hora em que cessam as dúvidas, acabam as dúvidas, né? A criança pega nela, ela percebe que ela é aquela pessoa que está sentada, a médium, né? Ela não conseguia nem levantar a mão. Pode passar, Ruth, por favor. A médium, né, ficou conhecida, né, por as indubitáveis faculdades mediúnicas dela. Inquestionáveis eu não vou falar, porque sempre se tem o que pesquisar, o que se aprender com algum fato, né? E também pelos livros, né? No País das Sombras e Vara Mágica e os Princípios da Vidência, que são os livros que Arthur Conan Doyle indica durante o capítulo 16 da história do espiritualismo. E tem mais ou menos 2 a 3 livros para cada médium, sem contar as revistas. Tudo indicação dele. Bom, quem é Alexander Aksakov, que tirou a foto, que presenciou, né? Ele é um pesquisador do psiquismo, ele escreveu um dos livros que a gente estuda no módulo 2 no NEFA, que é o Animismo e Espiritismo, e ele vai analisar em detalhes. Então, ele é uma pessoa muito, muito, muito estudiosa, muito, muito metódica, com muitos detalhes, muito observador, com alta capacidade de observação. Ele disse que a médium, na hora que está ali doando o ectoplasma, né, formando o ectoplasma fora dela, é externo a ela, ele disse que a médium ela começa a meio que desaparecer, né, meio que se dissolver. A médium que está ali sentada na cadeira,
ela fica parcialmente dissolvida, o corpo dela, né? E é como se ela desse a força ao material que ela está doando ali. E ela perde o dela, e ela começa a desaparecer. Ele relata que há casos em que o material doado, o ectoplasma, tem muita semelhança com a médium, certo? Então, mais à frente a gente vai ver isso também. E ele acredita que os céticos vão ridicularizar, certo? Mas é uma questão de que, ao longo de um aprofundamento de experiências, em que eles vão se convencer. A gente vai ver até um pouco mais à frente o médium permitir que pessoas participem da sessão de materialização, alguns investigadores muito céticos, e ele permite apenas que essas pessoas participem de fenômenos de escrita direta ali, que vai ter a escrita mesmo, numa lousa, né? Então, é uma forma de fazer esse processo. Pode passar, por favor, Rui. Ainda sobre Alexander Aksakov, ele relata que ele participou de autênticas sessões de duplo, ou seja, estava a médium ali, sentada, ou então dentro de uma cabine, e apareceu o ectoplasma, ela liberou o ectoplasma, formou o ectoplasma, e ali apareceu a fraude. Esse foi o primeiro impulso dele. Mas ele disse que, havendo paciência, vai se percebendo que ali se formam também rostos diferentes. Na experiência dele, ele relata, e aí Arthur Conan Doyle fala de um livro de Aksakov, em que Aksakov relata que os espíritos eles não se importam muito com esses defeitos nas materializações, né? A gente vê que a foto que a gente viu ali da materialização não tem todos os detalhes de uma pessoa, né? Então, apesar de ser uma Davi, acho que sua conexão de vez em quando está picando, tá? Se for o caso, minha sugestão é que você possa tirar a sua imagem e deixar somente a banda de voz, ok? Pronto, eu tirei aqui minha imagem. Então, na experiência vivida por Aksakov, ele relata que, além dos espíritos não se portarem com tantos esses detalhes da formação, acontece deles se apossar do rosto, ou seja, é formado ali o fluido ao redor do próprio rosto do médium ou da médium, ali, e ali começa uma formação. Ocorrem outras situações que é diferente, que é o duplo do médium, ou seja, a doação do material, e está ali a duplicidade da médium em um outro lugar, mas também há uma materialização distinta, que é o caso que a gente viu um pouco antes, que é a de Holanda. E aí ele faz a referência à senhora Ada Bessinet, que ela materializa um índio musculoso. Então, é uma mulher que é uma médium e a materialização é de um homem índio e musculoso. Então, não é o duplo dela em termos de características ali. Não vai ter os mesmos traços que ela. Pode passar, por favor. Para Aksakov, ele fala que o duplo é a médium, né? É de carne, é como se fosse de carne e osso. Inclusive, esse mesmo senhor, o pesquisador Oxley, que leva o lírio para casa, bota na estufa, ele chega a tocar em uma materialização. Se eu não me engano, o nome do espírito é I Ali. E ele disse que é muito igual,
que é como se fosse uma pessoa mesmo. A temperatura é um corpo quente, né? Dá para sentir o toque, então é como se fosse uma pessoa mesmo, né? E um dos relatos que eu achei até interessante de Alexander Aksakov é que ele fala que a médium, Madame Desperance, ela tinha muito interesse na busca pela verdade. Ela estava ali participando dessa busca, dessa pesquisa, né? Não estava sendo somente médium, e ela também participava da busca pela verdade. Pode passar. William Eglinton, esse é o que eu falei, que ele se recusa a receber alguns investigadores. Isso já um pouco mais à frente, depois dos anos de experiência como médium, né? Ele, pode passar, Rui. Ele começou a mediunidade com os seus 17 anos, né? Ele começou em um grupo que investigava fenômenos do espiritualismo. Era um grupo familiar. Ele entra nesse grupo. A partir do momento em que ele entra, começam a ocorrer os fenômenos de subir a mesa. Às vezes a mesa, estavam as pessoas sentadas ao redor da mesa, a mesa subia ao ponto das pessoas terem que ficar de pé, porque as pessoas ficavam com a mão na mesa. E elas tinham que levantar para poder continuar com a mão na mesa. No tanto que a mesa subia, né? A mesa respondia as perguntas, e com pouco tempo a mediunidade dele já se torna ostensiva, lembrando que, pontuando que na infância ele não apresentava sinais de faculdades psíquicas, como tem no livro, né? E em 1875 diz que depois de muita pressão, ou seja, um ano depois, né, ele aceita ser médium profissional. No livro não fala, mas imagino que deva ser, de repente, questões financeiras, né, necessidade de estar ali, porque era muita exposição, era muitas coisas a serem submetidas, era a realidade da época. Pode passar, por favor, Rui. O Davi, me permita, é o seguinte, os médiuns anglo-saxões tendem a considerar que a mediunidade é algo que é deles e que pode ser de ganho também, tá? Tem uma ética diferente do médium espírita, que não usa a mediunidade como meio de ganho. Então, os clarividentes, os médiuns que se apresentam em público, eles acham que podem usufruir deste dom que é deles, embora utilizado pelos espíritos, para terem ganhos, tá? Então, esse deve ter sido o caso do Eglinton, tá? Foi Tá isso que certo. aconteceu, tá bom? Tá bom, obrigado, Rui. Então, gente, tá aí a explicação. Esse é um relato interessante. Ele logo quando começou a ter a mediunidade reconhecida, ele faz esse relato que antes de entrar no recinto das experiências, era eu um rapaz cheio de alegria, tão logo, porém, vi-me diante dos investigadores. Isso abala muito ele. Porém, em contrapartida, ele relata, comecei a perceber quão errada, vazia e material tinha sido minha vida até aquele momento. Havia um preço, né, de se submeter, e no livro relata que ele se submetia às exigências necessárias para as investigações, para saber se era fraude ou não. Pode passar, por favor, Rui. Essa é uma das caras. Ele viaja milhares de locais no mundo. Tentei descrever uma parte que fala no livro. Ele foi para a África, Suécia, Dinamarca, Alemanha. Ele vai para a Universidade de Cambridge. Inclusive, é a esposa de um professor de Cambridge que faz uma publicação criticando ele de uma forma bem pesada. Vou falar sobre ela mais à frente. Ele vai para a Holanda, Viena, ele vai para a América, né? Vai para a Índia, Paris, Veneza.
Eu tipo, botei um relato que eu achei interessante, disse que ele falou, e aí a palavra do próprio médium, que em Veneza era um autêntico viveiro de espiritualismo. Eu achei interessante, eu não sabia disso. Pode passar, Rui, por favor. Já está se aproximando já passou da metade. Uma das características que são ressaltadas no livro é que ele fazia as sessões em plena luz, seja a luz de gás, seja a luz da lua. Tem uma outra situação que a luz era de um fogo que tinha. Ele se submetia aos testes propostos e muita gente com capacidade crítica, ou seja, não era qualquer pessoa que presenciava ali, né, o fenômeno e testemunhava. Pode passar. Ele também fazia os fenômenos tanto em cabine fechada quanto em espaço aberto, né? Mas em local fechado e escuro, ele falava que os resultados não eram o mesmo. A Associação Nacional de Espiritualistas Britânicos de Londres relata uma das sessões dele, né, em que ele estava visível e amarrado com um instrumento musical no joelho, imagino que deva ser ali no colo, né? Esse instrumento, durante a sessão, foi tocado, ninguém viu mão nenhuma. Tinha um livro também em cima dele. Esse livro foi aberto e fechado. Apareceram mãos saindo da cortina. E na The Spiritualist relata que houveram testemunhas com boa capacidade crítica. Além disso, também houve sessões de materialização completa de duas figuras. Inclusive, uma dessas figuras era uma parente de um artista, pintor, Tissot, e ele pintou essa tela, retratando. Essa tela está disponível na Aliança Espiritualista de Londres. No próximo slide a gente vai ver como foi essa cena dessa sessão. Não, é uma materialização completa, apesar de Aksakov falar que os espíritos não se importavam muito com detalhes, a gente está vendo a mão, os dedos, né, que ele retratou. Pode passar, por favor, né? Em uma sessão em que o médium Eglinton ele não estava em caráter profissional, né? Ele estava em um local com aproximadamente 12 amigos, incluso ele, no total. A iluminação era por fogo, estava todo mundo sentado ao redor, né? 4 a 5 pessoas viram simultaneamente uma forma masculina que se ergueu por baixo da mesa, atingiu a altura da mesa, embaixo da mesa não, ela se ergueu do chão, atingiu o nível da mesa, depois ela desce e some. As pessoas relatam que todos viram, então não houve um obstáculo no meio do caminho, não teve uma mesa na frente, não teve uma pessoa na frente. 4 a 5 pessoas viram simultaneamente e todas tiveram como ver sem ter algum impedimento de visão, né? Lembrando que o senhor Eglinton ele estava em uma casa estranha, ele não conhecia ali, então para ele fazer uma fraude, para ele fazer uma preparação, seria muito mais complicado. Pode passar. Bom, ele materializa um homem árabe maior do que ele. Esse homem árabe aperta a mão de todo mundo. Aí depois vai até ele. Você vê que ele está meio ali ainda em transe, né? Doando fluido. Acho que eu aqui no meu computador consigo enxergar o ectoplasma saindo da boca ou é do nariz dele. E o espírito acompanha ele até a cabine,
leva ele, né? O espírito muito bem formado também, muito bem formado, né? Eu facilmente iria confundir com a pessoa, lembrando que ele fazia a luz, porém, os experimentos à luz, porém não era um refletor nem nada assim muito claro, né? Então, facilmente se confunde com uma pessoa encarnada. Pode passar, por favor, Rui. Aí agora vem só essa própria descrição, né? Essa foi uma sessão de 1885. Houveram 14 pessoas em condições de prova, ou seja, pessoas com capacidade crítica. Pode passar. Essa parte eu já falei. Bom, aí novamente, aí tem uma foto mais próxima, que fica melhor. Ainda tem uma rosa, né? Uma flor. Vê que o médium ali está meio cambaleando ali, né? Caindo. Pode passar, Rui. 1884. Sim, vamos falar da psicografia, né? E também da escrita direta dele, né? Haviam muitas testemunhas. Ocorria assim, as pessoas levavam as lousas escolares mesmo, e qualquer pessoa podia levar. Pode passar, Rui. Ele colocava essa lousa embaixo da mesa, né? Lembrando que, como eu já tinha falado, essas pessoas já estavam sendo selecionadas, né? Ele já viu que os investigadores, as pessoas com um excesso de ceticismo, que não adiantava, né, mostrar nada ali, que, pelo contrário, talvez reforçar o ceticismo dessa pessoa, ele ia passar por situações constrangedoras, né? Ou seja, os neófitos, os novatos, eles começariam pela escrita direta, vendo outros fenômenos, que não a materialização. Então, esse é um fenômeno que vamos chamar em que os novatos poderiam assistir, né? Pode passar. Então, ele pegava essa lousa, esse quadro, ele botava por debaixo da mesa, segurava, ele deixava o dedão para fora da mesa, dava para ver o dedão dele, e então logo começávamos a ouvir o som da escrita. E quando ouvia-se 3 batidas, já estava pronto, já havia ali uma mensagem. Chegaram a amarrar botaram 2 lousas, amarraram uma de frente com a outra, botaram um cadeado, também aparecia uma escrita. Botava a lousa em cima da mesa, assim como a gente bota um caderno em cima da mesa, só que botava o lápis embaixo da lousa, né? Tudo isso em cima da lousa. Também aparecia a mensagem escrita. Pode passar. No livro também relata algumas situações delicadas que ele passou, né? A esposa de um professor de Cambridge, né, que ele foi um fundador de pesquisas psíquicas, acho que na hora de escrevendo acho que eu não botei o nome dele, ela afirma que eram truques hábeis. Então, é uma afirmação, é uma acusação. A gente acusar algo precisa de provas. E é justamente aí que depois conseguem verificar o que ela falou, por causa que ela não fundamentou bem, de uma forma metódica, em cima das provas científicas, de que foram truques. O resultado da publicação da senhora Sidgwick, foi muitos testemunhos de pessoas falando que viram a autenticidade. Ainda assim, é uma outra questão complicada. Eu botei sessão 11ª aí no slide, para contar uma situação em Munique. Ele foi convidado para participar de 12 sessões, fez 10 sessões bem-sucedidas, e a 11ª sessão
foi encontrado um sapo mecânico no local. No sobretudo dele, ele estava sujo de pó preto e assim haviam instrumentos e ele não sabia. As pessoas sujaram esses instrumentos com um pó preto, com tipo uma tinta, né? Algo assim que se alguém pegasse ele se sujava. E 3 meses depois, um assistente confessou que foi o próprio assistente, ele mesmo, que colocou o sapo mecânico. Lembrando que o médium estava, o Sr. Eglinton, de mãos amarradas. E Arthur Conan Doyle considera isso muito relevante e o suficiente para retrucar a acusação. Teve uma outra situação também em que foram encontrados, em uma outra sessão, foram encontrados panos e cabelos cortados no sobretudo dele. E volta para mim, por favor, só para eu. Sim, pode continuar o anterior que você passou. Isso. Foi encontrado esses cortes de sobretudos. Arthur Conan Doyle traz que quem denunciou e quem descobriu isso foi uma pessoa que era do movimento espiritualista, uma pessoa que gostava do movimento espiritualista, é o senhor Coley, se eu não me engano, acabei não botando o nome dele no slide, Arquidiácono Coley, que descobriu isso. Então, Arthur Conan Doyle considera muito relevante o fato de ter sido uma pessoa que era afim com o movimento do espiritualismo, ali estava participando, e foi essa pessoa que descobriu. Seu Arthur Conan Doyle chega a dar até uma justificativa, né? O escritor do livro, ele fala que por uma questão de ser algo profissional, o fato do médium, às vezes, ficar um período sem a faculdade mediúnica ali se manifestando, que alguns médiums já se usufruíram da fraude para suprir esse período até voltar à mediunidade. Então, ele diz que é possível essas questões acontecerem. Arthur Conan Doyle não acusa o médium Eglinton. Inclusive, esse caso é rejeitado pelo Conselho da Associação Nacional Britânica de Espiritualistas. Eles fazem uma investigação, eles rejeitam a acusação. Ainda dizem que a senhora Sidgwick, que é a esposa do professor da Cambridge, fundador da sociedade, da SPP, não lembro agora o nome da sociedade, perdão, mas essa senhora Sidgwick, o próprio conselho critica ela, diz que as acusações dela omitem questões do arquidiácono Coley, ela se omite algumas questões, dizem que ela não segue nada de um método científico para fazer aquele nível de acusação. Além disso, o senhor C.C. Massey é um advogado reconhecido, diz que a senhora Sidgwick, falta um G depois entre o D e o W ali, é Sidgwick, é o nome dela. Então, há uma outra pessoa que apoia ele, e há um relato do senhor Gladstone, de 1884, que ele fala que as pessoas de ciências tinham muita má vontade para aquilo que é diferente, e eles já chegavam negando, criticando, sem ao menos investigar o fenômeno. Então, pode passar, Rui, acho que a gente já conclui. Só um detalhe antes de a gente concluir que eu lembrei agora. Além disso, um famoso prestidigitador, ele conhece, analisa o caso de Eglinton e ele considera-se que vai além da prestidigitação o que ocorreu.
Então, muito obrigado pela atenção de todas e todos. É um texto realmente, como eu falei, denso. Eu tirei um print screen aqui do site do NEFA, que tem sempre no início aqui das reuniões é divulgado, o Rui coloca os slides, trazendo as informações sobre o site, que tem as diversas publicações e sempre a programação mensal. Obrigado a todos, paz e bem. E abrimos agora o momento para os complementos, os ajustes nos meus erros, né? Porque realmente, como eu falei, é um texto que eu tive uma dificuldade, né, por causa da quantidade de detalhes.